doutor, aqui é muito incisivo e o doutor praticamente tenta desconstruir a tese do genocídio e diz que Uhum. sim, há crime de guerra. Vai nos apelar, não é? O 7 de outubro, só que aqui devemos. Eu também coloco isto na mesa, mas o 7 de outubro, proporcionalmente, não é? Porque quando existe um conflito de guerra, até ao nível internacional, o direito, digamos, a matéria que governa os conflitos de guerra tem que haver proporcionalidade. Aqui, o ataque do dia 7 foi muito atroz, se reconhece, houve imagens e todos nos chocamos, foi um ato terrorístico. Agora, Uhum. o ato terrorístico de dia 7 é proporcional àquilo que estamos a assistir? Ah, não. Agora, eu acho que Hamas tem que ser destruído. O futuro da Palestina não inclui o terrorismo do Hamas. E diria até que não sei se o Hamas tem o apoio de muitas das populações que antes apoiavam, exatamente pelo sofrimento que estão acrescido, porque o Hamas também está a contribuir para o sofrimento. Agora, não é proporcional. E eu acho que vou contrapor o que o Dr. Pakissi disse de uma forma que explícita porque é que isto é genocídio. E eu fui enquanto o Dr. Pakissi estava a falar, eu fui à definição da Convenção de Genocídio, o artigo 2 das Nações Unidas, e também fui à definição de genocídio do Museu do Holocausto Judeu, onde eles fazem a seguinte distinção, onde eles dizem que é um grupo nacional étnico, rássico ou religioso. E eles dizem, claro que é a aniquilação total, e é aí que eu acho que o Dr. Pakissi está focado a pensar, isto não é bem a aniquilação total, não é um holocausto onde havia os transportes em comboios e as câmaras de gás, e era sistemático, como também havia no Ruanda os Interhamwe, que eram aquelas milícias que iam e com as machadadas atacar tudo que era Tutsi. Desculpa, é total ou parcial. O artigo diz total ou parcial. Já vou lá chegar, exatamente, mas sim. E depois diz aqui que sem chegar, o que é que inclui genocídio? Também inclui sem chegar ao assassínio em massa. Inclui outras formas de extermínio, que é uma submissão a condições insuportáveis de vida. Isto é genocídio, consoante a ONU e a definição do Holocausto. E isto é uma imposição de medidas destinadas a também, ou seja, impor deliberadamente condições de vida calculadas para provocar a sua destruição física em tudo ou em parte, causando lesões corporais e mentais graves a membros do grupo. E mais, é uma imposição de medidas destinadas a impedir o nascimento de crianças dentro do grupo. Os ataques aos hospitais sistemáticos, às maternidades, isto é exatamente o que... Aliás, isto é um crime de guerra atroz, mas também é destinado a prevenir o nascimento das crianças. A fome que eles estão a criar é exatamente o que é que nós... E há muitos médicos, das Médicos Sem Fronteiras, que estão a dizer que os efeitos de uma criança que está severamente subnutrida acabou, mesmo que a criança sobreviva, em termos cognitivos, em termos de órgãos e funcionamento dos órgãos, isto é uma geração perdida. Aquela criança, mesmo sobrevivendo, nunca vai poder ser uma criança que irá contribuir
da mesma forma que uma criança que não passou a má nutrição extrema, mas espera, doutor Paquici. Ou seja, as condições de vida, o doutor Paquici disse que eles têm, que os militares israelitas fazem um anúncio de zonas que vão atacar, certo? Também há muitas provas que as zonas que eles disseram que não iam atacar são atacadas. E isso, infelizmente, é uma realidade. Também há destruição de infraestrutura civil. Não tem nada a ver com Hamas, onde eles estão a destruir a água, a eletricidade, a infraestrutura de estradas. Ou seja, estão a criar uma zona totalmente inabitável. Eles estão a criar quase uma faixa de Gaza como se fosse o day after de um ataque nuclear. Ninguém pode lá viver. E isto é genocídio. E isto é que não há, da forma de ver dos próprios judeus, dos próprios que definiram dentro do Museu do Holocausto, isto é genocídio, pela definição deles, pela definição do artigo 2 da Convenção das Nações Unidas, que não é preciso ser uma destruição total, exatamente como o Domingos disse, pode ser parcial, mas não é só parcial, é destruir as condições de vida que deem um futuro a esta população. Isso é absolutamente destruído e foi o que foi feito. Por isso, neste caso, eu acho que não há a menor dúvida que o que nós estamos a ver e estamos a ver perante os nossos olhos é absolutamente um genocídio. E tem piorado. Havia uma altura em que o governo israelita teve a oportunidade de calcular a troca dos prisioneiros que também estão a sofrer. Aliás, os prisioneiros israelitas continuam nas cavernas da Hamas, estão a morrer à fome também. E o Netanyahu não quer saber. É por isso que as famílias estão muito contra o Netanyahu, porque para ele o objetivo militar, acima de tudo, é destruir e aniquilar a Hamas, mesmo que isto inclua completamente a alteração demográfica, completamente a alteração habitacional da faixa de Gaza. A faixa de Gaza não é habitável. Tanto é que o Trump, na idiotice, e desculpe o uso da palavra, mas não há outra forma de dizer que vai criar um resort em Gaza. Mas este homem vive Mas não há hipótese de se criar ali este resort. Olhando bem para a situação, não há. Eu penso que ele já está convencido. Certo, mas acho que foi de um mau gosto e de um sentido histórico, de uma falta de sentido histórico, onde ele vai criar um resort onde as pessoas morreram, um resort que vai ser criado e construído por cima dos cadáveres destes membros de Gaza, das crianças que morreram com ataques, com bombardeamentos, morreram à fome, que é das formas de morrer mais dolorosas. Ver estas mães verem os filhos a morrer à fome é uma tortura que elas jamais vão conseguir superar. Por isso, absolutamente, isto é um genocídio. E eu percebo o raciocínio do Dr. Paquici, não concordo. Acho que já dei aqui algumas provas porque é que é genocídio. É também, sem a menor dúvida, crimes de guerra. Absolutamente. E é também crimes contra a humanidade. Aliás, são os 3 crimes que o Tribunal Penal Internacional, como disse também o Dr. Domingos, que cobre o Estatuto de Roma. Por isso, Israel é acusado
destes 3 crimes internacionais. Doutor Paquice, doutor Domingos, é só um minuto. Doutor Paquice estava a pedir palavra. Não, eu estava a pedir palavra porque eu ouvi a doutora Paula, mas e pronto, e a doutora Paula perguntava se havia proporcionalidade, né? Eu muito sinceramente entendo que não há proporcionalidade e não estou em defesa do Benjamin Netanyahu, mas é preciso nós fazermos a leitura de que este problema que existe entre Israel e, portanto, e a Palestina é um problema muito mais profundo, tem razões muito mais profundas do que aquelas que nós possamos fazer aqui, não é? As razões são profundas, ou seja, há entre, de facto, essas duas, são dois povos, um ódio profundo. E nós temos que convir que, e aqui é onde está o problema. Vamos esperar então pela fala do doutor Domingos da Cruz, para ver como é que resolve de facto essa questão, que eu também coloco, que é saber como é que tanto se pode destruir o Hamas quando uma parte considerável do povo apoia o Hamas. Porque, como disse no princípio, considera todos os mortos de mártires. São mártires. São mártires de uma coisa qualquer. Ou seja, se se o Hamas tivesse a oportunidade de eliminar Israel, ele eliminava. Tão simples quanto isso. E nós temos que ter a certeza disto. Sobre essa matéria, pode haver dúvidas. Ou seja, neste momento, Israel está fazendo um pressing muito sério. E há crimes contra crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Estou profundamente de acordo. Agora, a grande verdade é que, pelo que nós vimos no dia 7, se houvesse a oportunidade de o Hamas fazer o mesmo em Israel, faria. Não temos dúvidas sobre isso. Agora, eu não sei como é que isso se resolve, e aí fica, de facto, a minha grande dúvida, mas não há proporcionalidade, como é evidente, só que há aqui um problema que é muito maior, ou seja, o facto de Benjamin Netanyahu dizer, não olhar, por exemplo, para os reféns e dizer, nós queremos eliminar o Hamas, e a vida dos reféns como que relativizada, eu penso que Benjamin Netanyahu é apoiado por uma parte do seu gabinete e do seu séquito, embora muitos israelitas não estejam de acordo com a maneira como ele está a conduzir o processo. Agora, a grande verdade é que se ele não avança na eliminação do Hamas, é que o Hamas se reconstrói. É aqui onde está o problema. Qualquer pessoa que converse e veja o noticiário e que converse com um palestiniano consegue perceber de facto que, embora a Palestina como tal não apoie a ação do dia 7, está de acordo. Está de acordo. E este aqui é o problema. Mas eu vou passar a palavra para não monopolizar, ou seja, eu na verdade não tenho respostas. Tal como o Álvaro, tenho problemas e, portanto, vou ouvir os meus colegas. Ok, doutor Domingos, eu dou-te a palavra, mas ao dar-te a palavra, questionaste que solução se pode dar e tocaste nas Nações Unidas, direito internacional, tribunal internacional, portanto, que remédio, usaste essa terminologia, que remédio se pode dar e o doutor Paquice aqui levanta a questão dos mártires. Agora, estes mártires, o povo, não é Hamas não é o povo. Hamas faz parte do povo. É uma organização do povo palestiniano. Hamas não é todo o povo palestiniano. E os mortos, nem todos os mortos, são afiliados do Hamas. Agora, a questão de mártires, são mártires do povo palestiniano ou são mártires em nome do Hamas? Portanto, aqui também tem uma equação, doutor Paquice, mas vamos dar a palavra ao doutor Domingos e vamos beber um pouco aqui do quanto ele tem a refletir conosco. Álvaro, deixa dizer-te o seguinte. Nós estamos perante um problema de uma grande seriedade. É preciso tratar-se isso com seriedade do ponto de vista moral. Nós estamos perante um problema moral que nos foi imposto por Israel e seus parceiros e que vai impor uma ferida para a humanidade. E isso deve ser tratado com o maior grau de seriedade possível. Gostava de subscrever na íntegra o que a Paula referiu relativamente à reafirmação do conceito de genocídio e os estágios
porque se passa para que se possa afirmar a existência ou não, digamos, de um genocídio. E em relação a essa matéria, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Não tenho dúvidas de que está em curso um genocídio, o genocídio está consumado, independentemente desse último relatório, digamos, das Nações Unidas, a minha convicção sobre o genocídio, de acordo com o conhecimento que tenho sobre o direito internacional humanitário e o sistema internacional de proteção e defesa dos direitos humanos, eu já tinha uma convicção formada, baseada em evidências de que há um genocídio em curso e não há dúvidas. E digo-te, esse genocídio vai destruir, por exemplo, a concepção que nós tínhamos sobre o Holocausto, vai destruir a indústria do Holocausto e, doravante, Israel deixará de ter o monopólio sobre o discurso relativamente ao Holocausto, ao genocídio. É o seguinte, a ideia de que o problema que está em curso é uma guerra, neste momento, não há uma guerra. Não há uma guerra no sentido clássico. Houve a ação de um exército sobre um povo, e ponto final. Isso é evidente. A ação do exército de Israel, um dos melhores do mundo, tanto do ponto de vista, digamos, da capacidade humana, porque é muito bem treinado, quanto do ponto de vista da sua capacidade técnica. Tem o melhor do material bélico disponível, digamos, nesse mundo, não só produzido em Israel, mas também que vem dos seus parceiros a nível internacional, particularmente do mundo ocidental, a Europa e os Estados Unidos. E é preciso que se diga, voltando para a história, que Israel, enquanto Estado que nasce de uma visão sionista, o sionismo é basicamente uma corrente dentro do judaísmo, segundo a qual era preciso construir uma nação, um Estado israelita, dentro de um território concreto. E eles não tinham onde ir. E o que é que aconteceu? O Reino Unido, como tinha controle sobre aquela região onde hoje, onde sempre foi, aquilo tudo sempre foi Palestina, infelizmente, pegaram uma parte, claro, sem a permissão dos palestinos, foi imposta aquela região para, digamos, Israel. E como é óbvio, se alguém ocupa o teu território, há reação. E de lá para cá, há essa tensão que se estende até aos dias de hoje. Mas houve uma resolução antiga das Nações Unidas que estabelecia claramente onde terminam as fronteiras de Israel e onde terminam as fronteiras da Palestina. Estava claro, e essa visão sobre 12 Estados naquela região é um consenso ao nível da comunidade internacional. E quem não permite a existência dos 12 Estados naquela zona é basicamente Israel, ponto final. É Israel que inviabiliza com os seus parceiros a existência dos 12 Estados. Porque a solução para esse conflito pressupõe a existência dos 12 Estados respeitados e os dois povos vivam em boa vizinhança, conforme estabelece o direito internacional e ponto final. E não é isso que, digamos, acontece. E, claro, o Estado de Israel, pela sua natureza, é um Estado colonial. Um Estado colonial com características do apartheid. Isso está estudado, há consenso sobre essa matéria. E a mim preocupa, e acho inclusive, desculpa que diga isso, um bocado perca, digamos, de tempo, ficarmos focados no que é ou não é genocídio. Ora, olhando o problema, tendo em conta a reação da comunidade internacional nos dias que correm, preocupa-me também o facto de, particularmente o mundo ocidental, como tem um monopólio da opinião pública a nível global, começa agora a reconhecer o Estado da Palestina como uma mera manobra de distração. Isso é uma mera manobra de distração, porque a maior parte dos Estados ao nível do mundo, na América Latina, em África e na Ásia, já reconheceram o Estado da Palestina há muito tempo. Esse movimento que a Grã-Bretanha, Portugal está agora a fazer e tantos outros, a França, a Austrália e não sei o quê, é pura manobra de distração e é também uma forma de encontrar alívio, é uma forma de encontrarem alívio nas suas consciências, porque, na verdade, eles são copartícipes no genocídio.
Portanto, os maiores, digamos, os maiores vendedores de armas a Israel, até neste exato momento, ao nível da Europa, está o Reino Unido e na primeira posição está a Alemanha, por exemplo. E, claro, o seu maior parceiro na América do Norte, não é? Ora, como é que se pode enganar o mundo assim? Como é que podem ser levados a sério? Como é que tu estás a fornecer armas para matar e, ao mesmo tempo, reconhece um Estado? Isso é pura manobra de distração para encontrarem alívio na consciência das elites ocidentais, porque é óbvio que, ao nível da opinião pública, felizmente, há uma reação que me parece extraordinária para travar o genocídio. Portanto, a mim não diz absolutamente nada. É claro que isso tem algum peso simbólico e, do ponto de vista da opinião pública, tem algum impacto, pressiona o Estado de Israel em parte, mas isso, de alguma forma, é uma manobra de distração, porque neste momento o que o povo palestino precisa, particularmente aqueles que estão na faixa de Gaza, é o fim do genocídio. Isso é que a comunidade internacional deve fazer. Este deve ser o foco para que se possa pôr fim às atrocidades que ocorrem naquele lugar. E não é, digamos, factual afirmar que há que há simplesmente 50 mil ou 60 mil mortos. Isso já foi muito acima. Os mais variados relatores falam de 130 e tal mil feridos e mortos desde que começou o genocídio na faixa de Gaza. Não é? Basta olhar, por exemplo, para o primeiro e o segundo relatório de Francesca Albanese, não é? A relatora especial das Nações Unidas, e outros dados que foram lançados por organizações dos direitos humanos de Israel. Falam de números muito acima disto, e, por outro lado, também a Amnistia Internacional terá produzido um relatório com fontes a partir de Israel que indicam exatamente isto e também reafirmam a existência, digamos, do genocídio em curso como uma verdade inquestionável. Isso será confirmado pelos instrumentos internacionais, particularmente as cortes, etc., etc. Como vai haver agora, e o Álvaro pergunta sobre a questão que eu levantava relativamente aos remédios, como haverá agora a Assembleia das Nações Unidas, né? Há um fenômeno que é interessante e que é preciso referir. Há um mecanismo, queria dizer, há um mecanismo relevante, que é há a ideia de que, uma vez que todas as resoluções contra Israel são travadas ao nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque os Estados Unidos é o parceiro que está com Israel a todo custo e em todo momento, há a ideia de que já não há qualquer possibilidade de travar o que Israel está a fazer. Na verdade, existe um mecanismo dentro das Nações Unidas que se chama União pela Paz. Só que esse mecanismo só pode ser aplicado quando acontece uma Assembleia Geral das Nações Unidas. E como tu sabes, a Assembleia Geral acontece uma vez por ano. Foi usado algumas vezes o mecanismo chamado União pela Paz, terá sido aplicado em 1956 e ele foi criado em 1950. O que esse mecanismo União pela Paz basicamente estabelece? De acordo com o mecanismo das Nações Unidas, União pela Paz, que só pode ser aplicado por 2/3 dos Estados-membros das Nações Unidas, estabelece que, perante o veto dos membros do Conselho de Segurança, quando há uma situação de alta gravidade, 2/3 dos países membros das Nações Unidas podem derrubar o veto. Podem derrubar o veto de quem quer que seja, dos Estados Unidos, da França, da Rússia ou da China, e podem aprovar uma resolução. E é essa a minha esperança, que usem a União pela Paz nessa Assembleia Geral que há, digamos, de acontecer e derrubar um veto possível dos Estados Unidos. E dentro dessa resolução, o que é que eu espero? Eu espero, por exemplo, que a resolução
adote o envio de militares para Gaza, de modo que se possa travar, por exemplo, o genocídio, de modo que se possa facilitar a entrada de alimentos que Israel vai inviabilizando. Pode-se colocar nessa resolução, por exemplo, e as Nações Unidas têm o poder para o fazer, no âmbito da Assembleia Geral, a criação de um tribunal especial para julgar todos os envolvidos no genocídio, incluindo os Estados cúmplices que estão a fornecer arma, particularmente os Estados ocidentais, para que esse genocídio, digamos, continue o seu curso. Para além desse instrumento, é preciso lembrar que, do ponto de vista histórico, houve intervenções militares quando havia genocídio em curso. Lembre-se da Jugoslávia, quando Milodovan Milosevic estava a levar em curso um genocídio, houve a intervenção, digamos, da NATO, e terá sido exatamente sobre esse pretexto, embora na altura não houvesse autorização das Nações Unidas, mas a NATO interveio sem autorização, digamos, das Nações Unidas. E há outro mecanismo que terá sido estabelecido como consequência do genocídio do Ruanda, o chamado dever de proteger, que Kofi Annan gostava de abordar um pouquinho sobre isso um pouco mais adiante, porque é isso que efetivamente interessa, identificar os remédios do sistema internacional de proteção e defesa dos direitos humanos para travar um possível genocídio, até porque mesmo, por exemplo, a Convenção de Geneva de 1949 sobre crimes de guerra também obriga, não é que apela, obriga os Estados a travarem qualquer Estado-membro das Nações Unidas que esteja a cometer crimes de guerra.